Espero que todos estejam bem, então, como eu disse, dispostos, firmes e fortes. Vamos, então, começando os nossos trabalhos. Queria dizer que, primeiro, é uma satisfação estar com vocês aí essa noite. Eu não os conheço, acredito eu. A gente não deva ter ainda interagido e fico muito feliz pelo interesse de vocês, pelo trabalho de vocês, pela dedicação dos estudos que vocês estão iniciando neste exato momento. Isso para a gente é muito gratificante, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Felipe Avance, eu sou professor da Unip já há 7 anos, acho, já nem me lembro mais, mas algo em torno de 7 anos. E a gente sempre fica muito feliz quando a gente pega essas turmas novas que estão desenvolvendo, iniciando aí os trabalhos, não só no Unip, como em toda a instituição de ensino. A gente fica muito contente de pegar os neófitos, pegar os aluninhos que estão chegando agora, cheio de vontade, cheio de ideias na cabeça, com muitas vontades, com muito desejo de ter o conhecimento. A gente de verdade fica muito feliz de trabalhar essas matérias introdutórias junto com vocês. E hoje a gente, na verdade, não vai falar uma matéria tão introdutória assim. Hoje, na verdade, a gente vai hoje, na verdade, a gente vai fazer um trabalho legal em torno de direito constitucional, que não é, nem de longe, uma matéria introdutória, mas muito ao contrário, é uma matéria que pressupõe uma compreensão bastante ampla de todo esse conteúdo. Então, a gente hoje vai conversar um pouco com vocês sobre isso, certo? E queria até perguntar para vocês, se vocês puderem também me dar um toquezinho e me responder, como é que vocês estão em termos de direito constitucional? Vocês já começaram a estudar? Como é que está essa questão? Vocês já viram um pouquinho? Estão vendo agora? Estão começando agora a estudar nesse semestre? Quem é que está lecionando? Ainda nada. Legal, Pablo, obrigado. Mas não tem problema. Esse semestre a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é o direito constitucional, pelo menos junto da gente. Bom, pessoal, a gente na nossa carreira enquanto docentes, a gente leciona em duas frentes principais, 3 frentes, na verdade, né? Direito constitucional, processo e filosofias, né? Então, é muito gratificante para a gente trabalhar o direito constitucional, que é uma disciplina que nos é muito afeta. Desde a época da graduação, a gente iniciou a nossa pesquisa em direito constitucional, mestrado em direito constitucional, doutorado em direito constitucional, pós-doutorado em direito constitucional, enfim, a gente trabalha sempre dentro dessas linhas de pesquisa, linhas de trabalho, todas que são frutos dos direitos fundamentais do direito constitucional propriamente dito. Vocês me desculpem se eu estou aqui olhando com um olho no gato e outro no peixe, é porque são 2 câmeras, né? Duas telas para mim, e eu estou fazendo o controle por uma tela e estou interagindo com vocês por outra lente, por outra tela, tá bom? Então, não é esquizofrenia, pouquinho só, de vez em quando bate, mas não é esquizofrenia muito no geral, tá bom? Bom, gente, então, o que acontece? A gente está falando um pouco hoje, começando a apresentar para vocês um pouquinho de direito constitucional, algo que vocês, então, não têm tanta familiaridade, mas a gente, dentro do direito constitucional, precisa primeiro saber, de fato, o que é, o que vem a ser uma Constituição. Vocês, como estudante de direitos que são, vocês precisam se familiarizar com esse termo, né, com essas terminologias que são próprias do direito. E eu sempre digo para vocês que são alunos que a cada dia que vocês vivenciam na sala de aula, a cada dia vocês se tornam mais afastados de pessoas que não têm o conhecimento técnico e vocês se tornam cada vez mais apropriadamente próximos do conhecimento mais adequado. Bom, gente, o que eu queria então perguntar para vocês logo de cara nesse primeiro momento? O que é o direito
constitucional. O que é uma Constituição? Será que alguém tem alguma ideia? Claro, vocês veem isso nos noticiários, vocês veem isso a todo momento, à torto e à direito. O que é uma Constituição? Vocês podem responder pelo chat, se vocês quiserem. É a nossa lei-mãe. Boa, Pablo, gostei. É a nossa lei-mãe. De fato, é uma, entre aspas, lei maior. Boa, Simone, muito bem. É uma lei maior, é a lei maior de uma república. Frediani, valeu, muito bom. Nossa Carta Magna, que garante os direitos fundamentais. Boa, Wagner. Normas estabelecedoras. Carlos, muito bem. Gente, vocês estão corretos, vocês estão cobertos de razão. A Constituição é tudo isso que vocês acabaram de falar. Então, quando a gente fala em termos de a Carta Magna do nosso ordenamento jurídico, o Roberto, o Armando diz a nossa lei que rege as demais leis. O Frediano diz que é a lei número 1. Todo mundo coberto de razão. E, de fato, pessoal, a Constituição é a norma mais importante de um Estado. Cuidado, eu acabei de falar norma, ok? Norma jurídica. Por que eu estou tomando esse cuidado com vocês? É o próprio Kelsen, Armando, é isso mesmo. Quando a gente fala de norma, a gente está falando de um termo técnico em que a Constituição ela está englobada. Lei, quando a gente está falando de lei propriamente dito, pessoal, a gente está falando de uma estrutura, um tipo de norma jurídica específico. Então, a norma é um gênero, a Constituição é uma espécie, está lá no alto da pirâmide do Kelsen, como diz aí o colega, o Armando, a lei, propriamente, ela está abaixo da Constituição e ainda existem outros tipos de norma jurídica dentro do ordenamento brasileiro e de diversos outros estados. Por que eu estou destacando isso aí para vocês nesse exato momento? Porque vocês, então, estão compreendendo que, entre aspas, é uma lei, mas ela não é uma lei qualquer. Ela é a lei maior. É a maior norma que um Estado pode ter. E o Brasil, ele possui, claro, a sua Constituição Federal, possui a Constituição de 88. Um conceito para Constituição. Então, vou passar para vocês, vou dar uma ideia do que é uma Constituição, para que a gente consiga conceituá-la, para que a gente consiga identificá-la com um pouco mais de precisão. Constituição, pessoal, é um documento jurídico, político, social ou sociológico, e ainda com alguns vieses econômicos, que tem, no mínimo, 2 conteúdos: direitos fundamentais estabelecidos e organização do Estado também estabelecido. Então, esses 2 conteúdos normativos são obrigatórios dentro de uma Constituição: direitos fundamentais e organização do Estado. Tiago, calma aí. Você falou que a Constituição é um documento jurídico, político e sociológico. O que isso quer dizer? Vamos tentar entender. Quando a gente está falando de uma Constituição, pessoal, a gente tem que perceber que, de fato, ela não é apenas um documento do direito, não é apenas um documento jurídico. A Constituição, na verdade, ela tem essa faceta social, ela tem essa faceta política. Ela tem essa faceta social porque ela é a expressão da sociedade. Ela tem essa faceta política porque ela se traduz por um elemento, por uma forma de uma expressão de construção do poder político de um Estado. Então, a gente acaba percebendo que é um documento multidimensional, ele não está apenas atrelado ao direito, ele está vinculado a diversas ciências, a diversas manifestações da vida do Estado. Tá bom? Então, esse é um primeiro conceito que a gente está aí apresentando para vocês, que Constituição é um documento jurídico, político e social, ou sociológico, além de econômico também, no caso
do Brasil também é econômico, que garante direitos fundamentais e que estabelece, no mínimo, a ordem de um Estado. Bom, então, o que a gente consegue compreender, ou melhor, apreender, né, a partir desse conceito? Que os direitos fundamentais, eles estão diretamente ligados, eles estão diretamente relacionados com uma Constituição Federal, como no caso a Constituição brasileira. E como é que a gente consegue definir o que vocês acham que é um direito fundamental? Vamos ver se a gente consegue entender o que é um direito fundamental e se a gente consegue associar, por exemplo, um direito fundamental. Será que é a mesma coisa que um direito humano? Aí o Frediani diz, temos aí um direito fundamental à saúde, correto? É um exemplo de direito fundamental. Então, primeira pergunta, o que é um direito fundamental? Primeira pergunta. Segunda pergunta, direito fundamental é a mesma coisa que direito humano? O que vocês acham? Frediani diz que sim, que são iguais. É um direito que está relacionado à garantia mínima da vida digna. Sim, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Wagner diz que são imprescindíveis. Muito bem, Wagner. A Michelle diz que sim, são a mesma coisa. O Axel diz que sim, também são a mesma coisa. Legal. Vamos então tentar entender um pouco a partir disso. A Brenda também achou que é a mesma coisa. Vamos tentar entender um pouco essa construção. Primeiro ponto, pessoal. Direitos fundamentais, isso que vocês acabaram de falar, de exemplificar, saúde, vida, liberdade, por aí vai, tudo isso, de fato, são direitos fundamentais. Eu gostei da palavrinha que foi deixa eu ver aqui, quem que falou? Foi a Beatriz. A Beatriz, ela foi muito inteligente de falar da vida digna. Então, a dignidade humana, ela está, de fato, bastante relacionada à própria realização de um direito ou dos direitos fundamentais. Na verdade, a gente acaba percebendo que os direitos fundamentais, eles têm como objetivo a realização da dignidade humana. Então, isso que você colocou, Beatriz, é muito inteligente, de fato, porque existe uma ligação direta dos direitos fundamentais com a dignidade humana. Show de bola. Muito bem. Vamos, então, seguir dentro desse conceito. Tudo que vocês colocaram como vida, liberdade, saúde, propriedade, por aí vai, todos são exemplos de direitos fundamentais. Todos são, de fato, exemplos de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, pessoal, eles servem com essa finalidade que a gente está aí percebendo, que é, de fato, garantir a dignidade humana, e a gente acaba, por uma questão de organização didática, a gente acaba agrupando esses direitos fundamentais em alguns momentos da história da humanidade. Eu já vou falar isso em alguns minutinhos, que se referem, talvez você já tenha ouvido falar, que se referem às gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Só que antes da gente partir já logo de cara para falar dessa questão das gerações ou das dimensões do direito fundamental, cabia a gente aqui fazer alguns comentários a respeito da questão da confusão que a gente faz, ou a maioria das pessoas fazem, do conceito ou da ideia de dignidade, de direitos humanos e com direitos fundamentais. O que eu queria destacar para vocês? E lembrem-se, cada dia que vocês estão no curso de Direito, mais vocês se afastam de uma visão que não é técnica jurídica. Vocês, então, têm que tomar alguns cuidados para vocês sempre se caminharem e se aproximarem de uma visão mais técnica, mais adequada, mais corretinha quanto aos conceitos, quanto aos institutos, ok? Direitos humanos e direitos fundamentais. São a mesma coisa? Sim e não. Então, vamos tentar entender o que é esse sim e não. Direitos fundamentais e direitos humanos, eles podem proteger as mesmas
coisas, ok? Direitos fundamentais e direitos humanos podem tutelar as mesmas coisas. O que a gente deve perceber é que nesse encaminhamento dessa tutela dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, como que vai se dar essa proteção é o critério de diferença entre um direito fundamental e um direito humano. Como assim, Tiago? Em resumo, um direito fundamental, ele é protegido, amparado, contido dentro da Constituição Federal. Então, a Constituição e os direitos fundamentais andam juntos. É fundamental um direito que a Constituição de um país determina, ok? Essa é a primeira ideia nossa. Tá, e o direito humano, Tiago, onde é que entra nessa jogada? Um direito humano, pessoal, ele também protege até as mesmas coisas, só que ele o faz por meio de uma normativa internacional. Vocês já devem ter ouvido falar de algumas normas internacionais, de algumas leis internacionais, tratados ou declarações internacionais, como, por exemplo, vamos ver se alguém já ouviu falar dessa, bem famosa, Declaração Universal dos Direitos Humanos, celebrada a partir da ONU, a partir de 1946, criada no pós-guerra, a partir de 46, 47, 48. Então, o que a gente está aqui falando? Exatamente, Matheus, boa, garoto. Então, essa Declaração Universal, pessoal, ela é uma expressão de um tratado internacional. O Brasil, enquanto Estado, enquanto país, foi até lá e assinou essa declaração. Os Estados Unidos, a França, a África do Sul, a Austrália, enfim, enquanto países, assinaram este compromisso. E o que diz neste documento, que é um exemplo? Na verdade, Paulo, não é só um armistício, né? Um armistício ele serve para dizer que uma guerra chegou ao fim. No caso aqui, a gente está falando de um documento internacional em que diversos países, mundo afora, assinam para reconhecer a importância de um determinado direito, e aqui a gente está falando de direitos humanos. Então, imagina assim, quem comentou? Foi o Fabrício, é isso? Foi o Paulo. O Paulo ele falou assim, veja, vamos falar que a vida humana é importante, ok? A vida humana. A vida humana, ela está protegida no direito brasileiro pela Constituição Federal? Sim, redondinho. Está lá no artigo 5º da Constituição, no caput, logo de cara, no artigo 5º, e está protegida pelo direito brasileiro. Aí o Brasil ele recebe um convite da comunidade internacional, de outros países, mundo afora, da própria Organização das Nações Unidas, para dizer assim, ô Brasil, chega aqui, vamos assinar esse documento aqui, que é um documento mó bacana. Esse documento ele diz assim, a vida humana é importante. Pô, legal, está alinhado com aquilo que está dentro do Brasil. E aí o Brasil vai lá e assina. Tiago, então são dois documentos, um documento interno, que é a Constituição, e um documento externo, que é, por exemplo, um tratado internacional. Os dois estão protegendo, por exemplo, a vida, a liberdade, a igualdade, a saúde, a moradia, enfim. É isso aí, galera. É isso que a gente está falando. Mas pode isso, Arnaldo? Tem problema nenhum. Quanto mais documentos a gente tiver, quanto mais expressões do direito que a gente tiver protegendo o mesmo bem, tanto melhor, sem problema nenhum. Elas acabam uma reforçando a outra, uma demonstrando a importância em relação à outra. Fez sentido, pessoal? Então, parar um minutinho só para vocês assimilarem esse conteúdo que a gente está aqui passando e me digam, por favor, se a coisa está fazendo sentido por enquanto. Então, em resumo, Constituição é um documento jurídico, político e social que tem como objetivo mínimo proteger direitos e garantias fundamentais e organizar o Estado. Esse foi o primeiro ponto.
Segundo ponto, direitos fundamentais são essa expressão definida pela Legal Wagner. Direitos fundamentais são essa expressão definidas pela Constituição Federal, protegidas pela Constituição Federal, e direitos humanos também protegem, só que protegem por tratados internacionais. Às vezes esses tratados podem ajudar países que não pregam esses direitos, certo? Pablo, você está certo. Na verdade, esses tratados, eles acabam sendo, em alguns casos, um objeto de cobrança da comunidade internacional para um determinado país que não está cumprindo com aquelas obrigações. Isso, às vezes, dá umas brigas aí bem feias em termos diplomáticos, né? Então, um determinado país, por exemplo, aí um determinado regime, que eu não vou ficar citando o nome, nem dando exemplo, por evitar qualquer tipo de problema, mas entendedores entenderão. Então, pegam aí um país que nós temos uma republiqueta em que a democracia cai por terra, por eleições conturbadas que não existem, fraudadas, etc. e tal. A população, de maneira geral, está passando fome, cenário econômico complicado e por aí vai. E aí esse determinado país, a comunidade internacional, o que faz? Puxa a orelha daquele país e diz: escuta, meu filho, qual que é, hein? Você tem aqui um documento, um tratado de direito humano que diz que não pode nada disso acontecer. E aí começam, exatamente, Armando, começam a ter pressões de comércio internacional, começam a ter pressões diplomáticas, começam a ter pressões de toda a sorte para que aquele tratado de direito humano, já vou explicar, Pablo, é isso aí, você está coberto de razão, esse é um problema. Aquele tratado de direito humano, ele venha a ser cumprido. O Pablo fez uma pergunta bem legal. O Tiago, escuta, presta atenção. E se um país que é signatário desse tratado de direito humano, qual é a sanção internacional? Complementou o Wagner. Walter, perdão. Show de bola, muito inteligente, meninos. Parabéns aí pelas perguntas. É por aí, Armando, é por aí, mas vamos tentar entender um pouco melhor esse debate. Vê, quando a gente está falando de punição internacional, tratados e regulação do direito internacional, é mais ou menos isso, o Wagner, mais ou menos isso. Quando a gente fala dessas dinâmicas internacionais, a gente tem duas formas de resolver o problema. Primeira forma, amigável. Segunda forma, vamos para o pau. Guerra, ok? Então, duas formas. É direito da paz e direito da guerra. Tá? O direito da paz. A gente resolve problemas internacionais como? Aplicando sanção comercial, falando que não pode mais ter algumas liberdades na comunidade internacional, rejeitando aquela atuação, aprendendo reprimendas públicas internacionais. Tudo isso, galera, é considerado direito da paz, direito de paz, né? São sanções, são aplicações e punições do direito internacional sem que haja uma guerra. Pode considerar o Tratado de Versalhes, com certeza, todos os tratados internacionais eles vão estar incluídos dentro dessa dinâmica. Agora, vamos imaginar, eu sou uma potência internacional, vejo lá que você não está vejo lá que você não está cumprindo um determinado tratado de direito humano. Aí eu me condoo, porque eu sou o guardião do mundo, e eu me condoo com o fato de você estar maltratando a sua população ou causando alguma atrocidade, e eu vou lá, invado e explodo o seu país todinho, ok? Isso não acontece. E aí o que acontece? Isso é uma guerra, na verdade, isso é um direito de guerra. É uma forma de resolução de conflito? Então, a gente percebe que o direito internacional ele regula, é trabalhado por essas duas maneiras, por essas duas formas. Ou se resolve pacificamente, ou se resolve por meio da guerra. Ok? Tudo isso que vocês apresentaram aí no bate-papo são exemplos de resolução pacífica de conflitos. Ok? Muito bem. Deixa eu ver essa última pergunta, Matheus. Traduzindo, intervir
para caso sejam tomadas medidas cabíveis, não sejam acatadas, aí pode-se pensar em medidas drásticas. Ou então, Matheus, eu vou além, cara, teu raciocínio é muito bom. Ou então, se não forem aceitas essas medidas, o que a gente faz? Deixar aquele país isolado. Então, a gente percebe que existem aí mundo afora alguns países que são isolados, um regime que é isolado porque justamente não consegue ter um diálogo com outros. Não tem uma guerra declarada, mas estão culturalmente, estão comercialmente completamente isolados. Perfeito, Pablo. Entendeu onde que a gente quis chegar. Todo tipo de embargo, Armando. Exatamente. Muito bom, galera. Pô, legal. Parabéns aí para a turma. Estou gostando de ver. Boas interações. Muito bem. Bom, galera, vocês então conseguiram perceber que existe sim uma diferença entre direito humano e direito fundamental no que diz respeito à fonte, ao local onde estão os direitos fundamentais e ao local onde estão os direitos humanos. Direito humano fala da vida? Fala. Direito fundamental fala da vida? Fala também. A mesma vida? A mesma vida. Direito fundamental, Constituição Federal. Direito humano, tratados internacionais. E não tem um só tratado internacional, né, gente? A gente tem que entender que existem aí muitos tratados internacionais que falam de direitos humanos. Então, tem tratado aqui na América como um todo, tem um tratado todo, tem um tratado na comunidade europeia, tem um tratado na comunidade africana, tem tratados regionais aqui no sul da América do Sul e por aí vai. Tudo isso e cada um deles pode tratar e falar do mesmo assunto de direitos humanos com toda a tranquilidade. Em resumo, para falar de direito humano, basta ter aí um tratado internacional que proteja vida, liberdade, igualdade, etc., e todas essas expressões de direitos que a gente está aí falando até agora. Tá bom? Suave, tranquilos? Podemos avançar? Seguir o jogo? Segue o jogo. Bora, Wagner. Gente, continuando, só para a gente poder dar uma ressaltada, quem ainda não jogou o RA e o nome no bate-papo, puder fazer isso, por favor, peço que faça, principalmente as turmas do primeiro e segundo que foram convidadas a estar aqui conosco, ok? Muito bem. Então, continuando aí o nosso bate-papo, pessoal, a nossa próxima... Não precisa mudar, Walter, fica tranquilo. Joga o teu nome RA lá no bate-papo que eu confiro por aqui. Eu estou em uma conferência por meio do log de quem está entrando, de quem está saindo, de quem foi ali comprar um cigarro num bar e isso já faz 2 horas e ainda não voltou. Então, pode jogar só o nome e o RA lá no bate-papo que está suave, tá bom? Legal, obrigado. Não, aqui é café no bule, viu, gente? Aqui a gente tem controle de tudo, viu? São câmeras ligadas, escondidas pelas casas de vocês. Vocês aqui não sabem. Bom, vamos lá. Segue o jogo, vamos lá, seguindo. Exatamente, já que Big Brother, o contrário. Não tem problema, Wagner. Fica tranquilo, querido. Suave. Vamos embora. Direitos fundamentais. Direitos humanos, direitos fundamentais, enfim. Tiago, como é que isso surge nas constituições? Primeiro, como é que surgem as constituições, né? Veja, galera, quando a gente está falando de constituição, a gente está falando de um documento que surge lá em Atenas, na Grécia, né? A gente está falando de um documento que aparece aí eu estou vendo só o número de participantes aumentando de repente, né? Acho que agora é a minha turma chegando, que é a turma do quinto e sexto que tá conectando agora. Estou vendo o Fabinho, Patrícia, enfim, pessoal que eu acho que é do quinto e sexto que está chegando. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aí falando ainda de alguns aspectos gerais, só para vocês não perderem o raciocínio. Quando a gente está falando... Boa noite, Calil, tudo bem? Só para a gente, então, voltar, galera... Vamos, então, seguindo aí o nosso raciocínio, e queria eu passar para vocês que os direitos, a Constituição, ela surge, a primeira expressão, né, ela surge lá nos idos de 300 e tantos antes de Cristo, lá em Atenas. Aristóteles sugeriu uma Constituição
ateniense, ok? E essa ideia dessa Constituição como sendo um documento embrionário, né, que visa organizar o Estado, garantir alguns direitos básicos, enfim, estava lá previsto desde aquela época lá em Atenas, na Grécia. O mundo muda, Roma veio, Roma foi embora, o Império Romano caiu, surgem aí um absolutismo no começo da Idade Média, no meio da Idade Média, enfim, lá pelos idos do século XI, século XII, e aí o absolutismo também ganha uma proporção muito grande, e essa ideia da Constituição ela acabou perdendo um pouco o passo com a evolução do mundo. Veio Roma, veio o feudalismo, veio o absolutismo, e com o absolutismo começou a surgir de novo um movimento ou uma ideia de se criar esse documento que a gente está falando desde o nosso começo de aula, e a ideia vinha a ser justamente que esse documento ele viesse a limitar o poder do governante, limitar o poder absoluto do governante, porque era de fato um poder absoluto, um poder absolutista. O rei falava assim: olha, eu não gosto, claro, Maria, não tem problema, vocês podem assistir sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Calil, muito obrigado, querido. Não adianta que você não vai ganhar nota por conta desses elogios, tá bom? Ana Beatriz, beleza? Então, vamos aí imaginar uma seguinte situação. O nosso amigo, vamos supor, o rei, ele acordou meio azedo e aí ele falou para a primeira pessoa que ele viu aí na frente, foi o Calil. Eu não gosto de pessoas chamadas Calil e eu vou mandar essas pessoas chamadas Calil para a masmorra. E aí? O cara era rei, ele tinha um poder à mão. E por ter esse poder às mãos, ele fazia e desfazia o que ele queria. Não tinha um controle. A ideia da Constituição, quando ele surge, está livre, hein, Calil, por enquanto. A ideia da Constituição, enquanto ela surge, é justamente, tem esse sentido justamente de limitar o poder do rei, o poder do governante. Então, o espírito da Constituição que começa a surgir a partir do século XVI, aproximadamente, nós temos aí na Inglaterra, nós temos na França e nós temos nos Estados Unidos esses movimentos, são movimentos liberalistas, ok? A ideia acaba surgindo justamente como sendo uma expressão para limitar o poder do rei, o poder do governante, ok? Então, a Constituição ela surge com essa finalidade e adivinha quem surge em paralelo com essa Constituição para poder também garantir a população que não tenha que tenha aí visto, que tenha garantido, que tenha estabelecido a proteção contra o governante. Surge junto com a Constituição um grupo de direitos fundamentais que diz, que estabelece, que prega que não pode o Estado agir pesadamente. Está nesse movimento iluminista, Henrique, é isso mesmo. Dentro dessa época, um pouquinho mais adiante, mas já reverbera no iluminismo. Não pode o Estado querer se meter, interferir, gerir a vida das pessoas excessivamente. Então, esse primeiro momento dos direitos fundamentais, pessoal, tem essa finalidade, tem aí esse objetivo, justamente de quê? De dizer, não pode o Estado, por exemplo, prender uma pessoa só porque ele não gosta daquela pessoa. Não pode o Estado, por exemplo, mandar pegar os bens, o patrimônio de uma pessoa a torto e a direito, sem compensar aquela pessoa. Não pode o Estado tirar a vida de uma pessoa. Então, a gente acaba percebendo, pessoal, que tudo isso é uma expressão de direitos fundamentais. Direitos fundamentais, olha a palavrinha, gravem isso que é muito importante, direitos fundamentais de primeira geração, direitos negativos.
Por que direitos negativos? Porque dizem que o Estado não pode matar as pessoas, o Estado não pode tirar o patrimônio das pessoas, não pode prender as pessoas indevidamente, não pode tratar as pessoas de forma desigual. O Estado ele não pode fazer nada disso, ele tem que respeitar. E quando tira um bem de uma pessoa, tem que ser depois de uma decisão transitada em julgada. Quando, eventualmente, aplica a pena de morte de uma pessoa, ele aplica a pena de morte depois de um processo. Então, nada mais acontece à torta e à direito. Tudo está acontecendo agora de uma forma organizada. E justamente a ideia, ela surge, já leio, Beatriz, esse teu comentário, justamente essa ideia, ela surge a partir da necessidade de controlar o Estado. O Estado precisa ser controlado, o Estado precisa ser limitado. Muito bem, deixa eu ler aqui o comentário da Beatriz. Porque visavam afastar o Estado da vida do cidadão, ou seja, uma obrigação negativa ou de não fazer. Veja, você está coberto de razão, Beatriz, é esse o sentido mesmo. Você imagina assim, se eu tenho um Estado que sufoca, né? Não, que sufoca, um Estado que sufoca a vida da população, porque o rei, ele mal cabia dentro do próprio palácio, ele fazia, ele acontecia, ele estava presente em tudo, porque ele tinha poder absoluto. Gente, só para você ilustrar aí vocês, o rei, ele dizia que ele era ele estava ali ao trono, né, por uma intervenção de Deus. Foi Deus que colocou ele ali no trono. Então, para vocês terem aí um entendimento do nível do papo que a gente está tendo. Então, se o governante, ele achava que ele era o representante de Deus na Terra, aí vinham aí algumas frases de efeito que ficaram muito famosas nesse período desse absolutismo. Eu sou o rei e eu sou a lei. Eu sou o Estado. Ok? Isso foi dito. Se eu sou o rei, eu não faço mal, porque eu sou representante de Deus. Eu posso te matar e eu não estou fazendo mal. Eu não estou fazendo nada de errado. Então, eu faço o que eu quiser porque eu sou representante de Deus na Terra e Deus não erra. Ok? Esse era o nível do papo que a gente está aqui comentando com vocês. Por isso, a Constituição vem e os direitos fundamentais vêm com a Constituição para dizer, ô meu filho, se liga, né? Baixa a bola, né? Baixa a bola porque tá demais. Baixa a bola, tá demais. Você não é tudo isso, você não é o último pacote de bolacha, você tem que aí entender. Só devia explicar exatamente. A gente aí começa a perceber que esses filósofos absolutistas, como Hobbes, nós temos o Maquiavel, Hobbes, enfim, esses filósofos eles começam a defender esse lado, essa construção absolutista. Eles vêm em contrapartida com uma série de filósofos liberalistas, ok? Como por exemplo o Locke, Wagner. O Locke é uma oposição ao Hobbes na Inglaterra. Perfeito, muito bem observado. Parabéns aí pelo conhecimento horizontal. E eu sou a Constituição Federal e basicamente, então, não vou fazer comentários políticos, Calil, mas não duvido que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, fica o comentário teu que é válido no bate-papo. Tá bom, meu amigo? Até porque depois provavelmente essa aula vai ser subida para o YouTube. Tá bom? Beleza, Wagner, tranquilo. Mas podem se expressar o quanto for, sem problema nenhum, sem filtro, falem à vontade. O importante é falar mesmo, não tem um óbice nenhum com isso. Bom, então, pessoal, a gente acaba percebendo que essa constatação que está sendo feita, que o direito é fato, essa constatação que está sendo feita, que os direitos fundamentais, eles existem e exigem que o governante ele se abstenha, ele abaixe a bola, ele entenda que ele não é o último pacote da bolacha, quem é ele na fila do pão e outros aí ditados para ilustrar a situação, tem essa finalidade, tem essa função de dizer, olha, se vai até aqui. Então, a nossa amiga, quando colocou em cima, cadê?
foi a Beatriz. Ela colocou um pouco ali em cima, dizendo que é um não fazer estatal, tem esse sentido que a gente está aqui ponderando com vocês. Esse não fazer estatal é dizer para o rei que o rei ele não pode tudo que ele quer, ele tem que observar que algo está acima dele. Quem está acima dele? A Constituição? Sim, a Constituição está acima dele, porque a Constituição é a expressão do povo. Olha aí o que o Davi falou. O propósito do sistema de freios e contrapesos é justamente frear os abusos de poder. Perfeito. Essa ideia mesmo, Armando, essa ideia mesma, Davi, essa ideia que vocês estão falando, ela vem da separação dos poderes, que tira o poder da concentração da mão de uma única pessoa. Olha aí o Mateus falando que para conhecer uma pessoa, o caráter de uma pessoa, basta dar poder a ela. Perfeito. Onde possa se dizer que o rei acha que é a fonte desse poder, ele acha que pode mandar em tudo e em todos ao redor dele. Perfeito. Mas essa tendência, Mateus, era uma tendência que era absolutista, vinha da dinâmica absolutista. Caiu de uma forma bem sangrenta, por dizer bem a verdade. De uma forma bem sangrenta na Inglaterra, no século XVII em especial, quando o rei da Inglaterra ele acabou ficando meio pancadinha da cabeça, e quem começou a governar a Inglaterra não foi mais o rei, foi o primeiro-ministro. E de lá para cá, o primeiro-ministro é quem repartiu o poder de administrar, de governar, enquanto que o rei passou a representar o Estado. Isso tudo vem nesse movimento liberalista lá na Inglaterra. Na França, nós tivemos, em 1789, a Revolução Francesa. Henrique VIII era desses. Na verdade, o Henrique VIII é um pouquinho antes, né? Ele vem antes da Elizabeth, ele vem em 1400 e qualquer coisa. A Elizabeth assume lá pelos idos de 1460, se não me falha a memória, 1450, coisa assim, não passa disso, porque o Henrique VIII ele vem de uma forma bastante intensa, absolutista, ok? Muito bem observado. O Rousseau foi importantíssimo para despertar o povo desse absolutismo, principalmente na obra Contrato Social. O contrato social, Henrique, de fato, é uma das expressões, na verdade, todos esses filósofos que a gente tem liberalistas, eles têm uma tendência contratualista, né? Para explicar o Estado e para explicar a dinâmica entre Estado e sociedade, Estado e população, sociedade mesmo, era isso que eu quis dizer. Então, esse contrato social, esse sistema de justificação do Estado por meio do contrato social, o próprio Hobbes e o próprio Montesquieu, eles têm aí uma influência contratualista muito forte, mas a influência contratualista deles acaba esbarrando no fato de que o Estado se torna necessário obrigatoriamente como uma forma de manutenção e de proteção contra o próprio homem, né? Então a gente acaba vendo, o colega lá em cima citou o Hobbes, o homem é lobo do homem, e por aí vai. O Estado tem essa função de proteger o homem do próprio homem, e por isso muito poder na mão do Estado. É um contratualismo. Agora, o Locke, ao contrário, isso aqui eu estou falando, fazendo um bate-papo, fazendo um paralelo com o nosso conteúdo, porque vocês estão trazendo uns questionamentos que são muito bons, viu, gente? Dou parabéns aí para a turma. Então, a gente aí acaba percebendo que essa constatação aí do Locke é uma constatação de que o homem ele tem um fundo de bondade que deve ser preservado, a liberdade do ser humano, também sob esse viés contratualista, quer dizer, o Estado ele garante aí uma ordem social, mas não há necessidade de um Estado tão intenso, de um Estado tão presente quanto o Estado do Leviatã do Hobbes. Então, é muito interessante isso que você acabou de falar. Todos são contratualistas no final das contas, mas o contratualismo do Hobbes é um contratualismo completamente diferente, por exemplo, do Locke. É um contratualismo liberal do Locke e um contratualismo absolutista do Hobbes. Muito bem observado. Parabéns aí pela pergunta. Parabéns pela observação. Legal. Então, o que a gente estava comentando, né? Que esses direitos que começam a surgir nesse movimento liberalista vieram todos eles com muito sangue, né? Na maioria dos cenários. A gente viu na Inglaterra uma revolução
uma convulsão, né, social no século XVI, século XVII. Assim que Elizabeth morreu, em 1601, se não me falha a memória, assim que Elizabeth morreu, a Inglaterra entrou num caos, né? Houve aí uma profunda ruptura. A Inglaterra ficou praticamente entre 1611 até 1670 em guerra, até quando se assentou enquanto esse parlamentarismo estabelecido, né? Uma monarquia parlamentarista, mas foram praticamente 60, 70 anos de guerras sangrentas lá na Inglaterra. Pacificou-se. Na França, o rei Luís XVI, ele dizia: eu faço, aconteço, eu sou e eu faço. Pronto, acabou. E perdeu a cabeça nos idos de 1789. E na Inglaterra, a gente, desculpe, aqui nas Américas, olha que legal, estão aí colocando umas frases, um pensamento aí bastante legal, Beatriz. Que legal, hein, Beatriz? Muito bom estudo aí dessa situação. Muito bom. Obrigado por compartilhar conosco, Beatriz. Bacana. Então, e nos Estados Unidos, né, por força aí desse movimento liberalista também, que aconteceu aqui nas Américas, a gente viu o liberalismo ele ganhar muita força nos Estados Unidos com a independência deles em 1776 e 1777. Moral da história, pessoal, a gente está percebendo que esses três polos no mundo, Inglaterra, França e Estados Unidos, eles encabeçaram a construção do liberalismo que gerou as constituições, ou a Constituição, a primeira Constituição dos tempos modernos. Essa Constituição, a Beatriz está colocando aí o texto da autora a respeito da questão da comparação do Hobbes, do Leviatã do Hobbes. Essa Constituição que surge lá nos Estados Unidos, ela surge 10 anos depois, no decurso da Guerra da Independência, né, dos Estados Unidos, surge em 1787, salvo o melhor juízo, minha memória de vez em quando falha. E essa primeira Constituição, que é a Constituição norte-americana, é a primeira e a única, né, nos Estados Unidos, ela, de uma maneira muito sintética, ela diz: os Estados Unidos se organizam em três poderes, independentes e harmônicos, os Estados Unidos, todo mundo tem direitos e garantias fundamentais, como vida, liberdade, e acabou. Pouquíssimos artigos, que são os mesmos artigos ainda hoje previstos, certo? Então, por que eu estou ponderando isso? Que surge, pelo movimento liberalista, essa primeira geração de direitos fundamentais. Só que o tempo passa. O tempo passa e a gente acaba percebendo que nem sempre o liberalismo acaba sendo uma resposta positiva para todos os problemas da sociedade. Por quê? Pensem aí comigo. Vejam uma situação, o que é o liberalismo, o que são os direitos de primeira geração. Os direitos de primeira geração dizem: eu sou o Estado e eu garanto a vida, garanto a liberdade, garanto a propriedade da população, não interferindo. Não interferindo na vida, não interferindo na liberdade, não interferindo na propriedade. É o não, são os direitos negativos, como a gente disse agora há pouco. Muito bem. Só que o que acontece na dinâmica do rebuliço da sociedade? Tem gente que vai conseguir, por exemplo, bastante patrimônio ao longo da vida, e tem gente que não vai conseguir tanto patrimônio assim. Tem gente que vai estar muito confortável com essa situação liberalista de não intervenção do Estado, inclusive explorando camadas da sociedade para obter o seu próprio benefício, o seu lucro. E tem gente que vai ser submetida, tem gente que vai estar submetida a essa dinâmica. Então, essa relação dispar entre pessoas da sociedade, ela acontece e começa a ficar muito gritante a partir, em especial,
de algumas situações que começaram a acontecer a partir de 1750, mas ganhou uma força muito grande em 1850 em diante. O que aconteceu no mundo, em especial com muita força em 1850 em diante? Qual que foi o fenômeno mundo afora a partir de 1850? Boa, Armando! É exatamente isso. Revolução Industrial. Revolução Industrial aconteceu lá em 1850, mundo afora. Revolução Industrial, ela acabou, de fato, gerando algumas mudanças na forma de se perceber o mundo. Perceber que o liberalismo, que o afastamento do Estado na vida das pessoas é importante, mas não pode ser, nem de longe, a única forma para poder ajudar a resolver os direitos fundamentais de uma pessoa. E a partir desse período, né, de 1850, exatamente, as pessoas sofrem muito. O que a gente acaba percebendo que, a partir desse período de 1850, começa-se a falar a respeito de um movimento de regulação dessa vida na sociedade. Se num primeiro momento o Estado ele se afasta, num segundo momento começa a se chamar o Estado para o jogo, para começar a regular aí uns probleminhas, uns problemões, na verdade, que estavam acontecendo na sociedade. Exatamente esses fundamentos sociais que do Marx, que acabaram encampando aí dentro dessa dinâmica social. O que a gente percebe é o seguinte, pessoal, que o liberalismo, ele de fato, ele foi compreendido como tendo alguns problemas muito sérios. O socialismo, o comunismo, foi uma resposta para o liberalismo. O nazifascismo foi uma resposta para o liberalismo. Existe uma terceira resposta para o liberalismo, que é a que a gente vivencia hoje aqui no Brasil, chamada social-democracia. Ok? Então, o que significa basicamente essa social-democracia e o que isso quer dizer em relação aos direitos fundamentais? Se antes o Estado não age, num determinado ponto o Estado não age, não atua, temos direitos negativos, agora a gente está chamando o Estado para regular, agora a gente está chamando o Estado para agir, segunda geração de direitos fundamentais. Se eu estou chamando o Estado para agir, meninos e meninas, adivinhem, qual que é o nome desses direitos? Direitos positivos. Direitos negativos na primeira geração e direitos positivos nessa segunda geração. Moral da história. Agora a gente está chamando a população, perdão, a gente está chamando o Estado para regular, por exemplo, aquilo que o nosso amigo Pablo acabou de mencionar, as relações trabalhistas. A gente está chamando o Estado para regular a habitação, a saúde, a segurança pública. A gente está chamando o Estado para regular a moradia, as diversões e por aí vai. A gente está pedindo, Estado, vem aqui, cara. Você estava indo quietinho no seu cantinho, agora você vem para o baile, vamos dançar, porque a gente precisa de você para regular esse segundo momento, essa segunda vida da história da sociedade. E, de fato, o Estado começa a ser chamado para regular isso. Ele regula isso no socialismo, ele regula isso no fascismo e regula isso na social-democracia, que é o que a gente vivencia aqui no Brasil até hoje, pela nossa atual Constituição de 88. Bom, pessoal, então, até agora, o que a gente comentou, o que a gente está passando nesse bate-papo que está sendo super legal, está sendo super gostoso, eu estou aqui adorando, para a gente poder agora caminhar para a primeira parte para a parte final dessa primeira parte dessa palestra, né? Não sei se vocês perceberam, né? Principalmente eu estou chamando
atenção aí para os meus alunos do 6º e 7º, a gente está dividindo essa palestra em 2 partes, porque essa primeira parte está sendo uma parte mais introdutória, que a gente está apresentando, principalmente para a meninada aí do 1º e do 2º, alguns conceitos bastante elementares para, na próxima quinta-feira, a gente finalizar esse conteúdo aprofundando um pouco mais. Eu vou aqui avançar mais alguns minutinhos no nosso tempo para a gente poder compreender um pouco melhor esses últimos pontos desses nossos conteúdos. Calil pergunta, direitos de terceira geração são os direitos e garantias individuais, etc. Veja, Calil, excelente pergunta. Existem sim. Esses direitos individuais, Calil, eles são os direitos de primeira geração. Então, os direitos de primeira geração são chamados direitos negativos ou direitos individuais. Os direitos de segunda geração são chamados direitos sociais. Os direitos de terceira geração existem? Existem. Eles recebem aí um nome bonitinho. Você está sendo apresentado aos direitos transindividuais, também chamados de direitos difusos e coletivos, que, infelizmente, hoje a gente não vai ter oportunidade para poder explorar. Eu vou parar com vocês nessa primeira e nessa segunda geração e eu vou falar mais um tequinho de um outro ponto, de um outro fundamento que é muito importante para a gente poder compreender um último ponto a respeito de como é que se desenvolve ou como se desenvolvem as normas de direito fundamental. Mas tua pergunta é muito boa, cara. Excelente pergunta. Você já percebeu que esse assunto vai longe. Tem aí pessoas que dizem que existe até uma 4ª geração de direitos fundamentais. Dependendo dos autores, dizem 5ª, 6ª, 7ª geração de direitos fundamentais. Eu acho que está explorando um pouquinho a mais. Na verdade, a gente admite e entende que até uma 4ª geração de direitos fundamentais é possível de se falar com tranquilidade. Isso tudo é uma interpretação da doutrina, ok? Muito bem observado, Calil. Simone, professor, os direitos de segunda geração são sociais. Perfeito, Simone. Entre outros, são os direitos sociais. A maior expressão da segunda geração são os direitos sociais. Alguns doutrinadores ainda colocam, além dos sociais, colocam os direitos políticos, que também surgem nesse interim aí desse momento do século XIX e começo do século XX. Muito bem observado, Simone. Beleza. Segue o jogo. Até agora está fácil. Até agora, contei para vocês a parte fácil da equação. Agora vamos começar a complicar um pouquinho mais a situação, começar a complicar um pouquinho mais as circunstâncias. Eu vou apresentar hoje para vocês, pessoal, uma visão bem superficial. Carlos diz o seguinte, eu vou jogar lá na lousa, Carlos, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder colocar e fica bem evidenciado dessa forma. Vou colocar aqui na lousa, vamos compartilhar junto para a gente poder entender. Vejam aí vocês, meninos, estamos aqui no nosso quadro. Muito bem, só para a gente poder se posicionar aqui. E eu só liberdade dada pelo Estado. Beleza. Então, vamos tentar entender um pouquinho DDFF. DDFF é a abreviação de direitos fundamentais, ok? Primeira geração, dimensão, ok? Nós temos direitos individuais ou direitos negativos. Exemplo, vida, liberdade, etc. Propriedade, etc. O Estado não pode interferir sobre esses direitos das pessoas. Ponto e vírgula. Eu estou colocando assim de uma forma bem assim superficial, só para que vocês consigam entender a ideia geral, viu, galera? Não é a gente vê quando começa a estudar um pouco mais aprofundadamente esse assunto, a gente começa a perceber que na verdade o buraco é mais embaixo. Geração barra
dimensão. Então, DDFF, deixa eu esclarecer aqui, Carlos. Objetivo geral. 2 pontos. Garantir a dignidade humana. Todos eles, Carlos, visam garantir a dignidade humana. Bem observado, tá bom? Segunda geração ou dimensão. Então, são os direitos sociais, ou positivos. Exemplo. Então, nós temos saúde, habitação, trabalho, segurança pública, etc. Ok? O Estado regula agindo diretamente para sua realização. Ótimo, já entendemos a ideia geral. Bom, esse é o quadro que a gente está aqui assentando junto com vocês, ok? Então, aqui nós temos na primeira geração revoluções liberais. Na segunda geração ou dimensão, nós temos a revolução industrial. E aqui eu estou destacando para vocês alguns pontos que eu preciso que isso fique bastante claro junto de vocês. Meninos, prestem bem atenção que isso é bem legal. Quando a gente fala em gerações ou dimensões, pessoal, quando a gente fala em gerações ou dimensões, a gente está falando basicamente de direitos que se somam, tá? Então, isso daqui mais isso daqui, ok? Então, não é que veio a primeira geração e a segunda surgiu e morreu a primeira, nem de longe, ok? No caso, a primeira, o direito de uma vida digna, Carlos, então, funciona da seguinte forma. Essa vida digna, a dignidade humana, ela está ligada a todos os direitos fundamentais, Carlos. Então, eu tenho, por exemplo, uma vida que é digna. Eu tenho liberdade digna, propriedade respeitada, dignidade. Eu tenho saúde respeitada, dignidade e assim por diante. Percebeu? Muito bem. Então, esse é o quadro do que a gente está aqui desenhando para vocês até esse primeiro momento no nosso bate-papo, nessa nossa colocação aí, nessa nossa ponderaçãozinha. Muito bem. Agora, como eu disse, esse daqui é a parte mais fácil para a gente poder compreender. Por que é a parte mais fácil? Porque agora, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, que essas normas de direitos fundamentais, elas vão ser organizadas, aliás, como toda norma constitucional, ela é organizada por alguns critérios de classificação, ok? Não sei se vocês já ouviram falar desse cidadão. O professor José Afonso da Silva é uma das maiores autoridades do Brasil de direitos fundamentais. E ele exatamente, Priscila, um completa o outro. Perfeito. O professor José Afonso da Silva é uma das maiores autoridades de direito constitucional e lá pelos idos da década de 1950 ou 60, ele fez uma tese de doutorado dele que falava da organização das normas de direito constitucional. Como que se organizam as normas de direito constitucional? Como é que se classificam as normas de direito constitucional? As normas de direito constitucional, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa para não gerar confusão. Isso daqui é um quadrinho, tá bom, pessoal? Muito bem. Esse daqui vai ser outro quadrinho. Assim fica mais claro que a gente está enfrentando. Beleza. O professor José Afonso da Silva, então, ele veio com essa ideia, com esse critério de classificação das normas constitucionais, e ele classificou elas em 3. Volta. Ah, meu Deus. Pronto. Normas constitucionais, eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada
programática. Muito bem. Eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, programática institutiva. Bom, galera, vejam vocês aonde que eu quero chegar aqui, para a gente poder liberar vocês logo mais e encerrar esse nosso conteúdo, encerrar essa aula, que é uma aula, espero que vocês estejam gostando, que é uma aula, espero que venha complementar quando vocês vierem a estudar Direito Constitucional, provavelmente com o nosso querido amigo Titio Patuto, provavelmente com o professor que venha trabalhar Direito Constitucional com vocês, tá bom? Essas normas, pessoal, classificadas aí pelo professor José Afonso da Silva, elas são, Patuto Beatriz, é verdade. Patuto é um amigo muito querido, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa porque eu tenho muita admiração. Então, o professor José Afonso da Silva, ele colocou o seguinte, ele colocou que essas normas, elas podem ser de eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. Como é que a gente consegue identificar esses trem aí na nossa Constituição? Fácil, fácil, molezinha, pessoal. Vamos tentar entender. Quando a gente fala de uma norma de eficácia plena, essa norma de eficácia plena, ela não precisa de complemento de nenhuma outra norma. A norma de eficácia plena não precisa de complemento de nenhuma outra norma. A norma de eficácia contida, ela não precisa de complemento, mas ela admite que a lei ela regule e limite os seus efeitos. E a norma de eficácia limitada, ela é muito abstrata, muito genérica. Ela depende totalmente de uma lei para poder regular os seus efeitos. Tiago, não entendi lufas. Explica melhor esta maravilha que você acabou de falar. Explico sim. Aguenta aí que a gente já vai ilustrar isso para vocês. Vamos fazer assim, quer ver? Para poder ficar mais fácil. Assim, sim. Vamos ver se vai ficar meio tumultuada essa lousa, viu? Queria deixar mais bonitinha, mas acho que não vai dar. Bom, vamos voltar aqui, que assim fica melhor. Bom, então vamos lá. A minha norma de eficácia plena é suficiente em si. Muito bem. A minha norma de eficácia contida, ela é suficiente em si, mas pode ser limitada. E, finalmente, a minha norma programática precisa ser regulada por lei. Vamos lá, vamos dar uns exemplos para isso ficar bem mais fácil, e aí eu prometo que vai fazer tudo mais sentido agora que eu já desenhei aqui junto com vocês. Prometo que essas 3 situações vão fazer mais sentido a partir de agora. Deixa eu ver o bate-papo que está rolando aqui. Espera aí, segura a onda. Professor, não consigo alterar o nome, apenas que conste o RA. Está registrado, Leonardo. Deixa aí o RA, que é eu estou regulando também pelo chat aqui o nosso controle de acesso, justamente por conta disso. Fica tranquilo, tá, querido? Você jogou aí no bate-papo, está sendo suficiente. Bom, voltando aqui. Então, o que a gente tem, pessoal? Uma norma que é suficiente em si, mas a Constituição ela permite que ela seja reduzida, que ela seja modificada, que ela seja limitada por uma lei, e uma norma que a Constituição ela dá a ideia geralzona, mas ela precisa ser toda ela regulamentada por uma lei.
Então, vamos começar a entender um pouquinho de cada uma delas e aí eu já encerro esse nosso bate-papo, prometo, para não cansá-los muito. Primeira, uma norma que é suficiente em si, uma norma de eficácia plena. Vida. A Constituição diz, todos têm o direito à vida. Ponto, acabou. Ela não precisa de nenhum tipo de regulação. Todos têm direito à vida, todos têm direito à vida, ponto. Tem o direito que o Estado não interfira na vida, em estar vivo nas pessoas. Todos têm direito à liberdade, ponto. O Estado tem que observar a liberdade das pessoas, o Estado só pode me prender ou em flagrante ou com algumas hipóteses excepcionais definidas pela lei ou com o trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Então, eu tenho a minha liberdade protegida. Deixa eu ver o bate-papo. Beleza, Ana. Isso é uma norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena, meninos e meninas, portanto, ela é estabelecida na força total. Ela não precisa de nenhuma outra lei que explique ela. O próprio texto da Constituição permite entender o sentido dela. Então, não há necessidade de nenhuma outra lei para dizer como é que ela vai funcionar, ou não pode haver nenhuma outra lei que diga, que limite o alcance dessa determinada norma. Então, seria alguma coisa como, não pode ter uma lei que diga que, na verdade, o Estado pode sair te matando à torto e à direito. As hipóteses de pena de morte no Brasil são muito limitadas a tempos de guerra, ok? Isso é uma situação definida pela Constituição. Não pode ter por exemplo, uma lei infraconstitucional dizendo que você vai ser morto por qualquer sorte por uma atuação do Estado. A norma de eficácia contida, pessoal, ela é igual à plena, mas ela admite uma limitaçãozinha feita pelo legislador. Um exemplo da contida poderia ser a saúde. Vamos entrar nessa discussão. Eu não sei se a gente consegue hoje, Priscila, mas você já está entendendo o espírito da coisa. O problema é justamente onde que a gente vai classificar a saúde. Como que a gente vai classificar a saúde e outros direitos sociais? Sim, porque a saúde é um direito social. Como é que a gente classifica? Mas eu vou dar um outro exemplo para você, Priscila, para você entender dessa contida. Vocês hoje estão estudando e logo mais, daqui a 4 aninhos, mais ou menos, 3 aninhos e meio, 4 no máximo, vocês estarão prestando um exame de ordem e vão passar, não tenham dúvida disso. Por que vocês estão prestando um exame de ordem? Porque sem esse exame de ordem, direito do consumidor, Calil, o direito do consumidor, eu vou explicar também um pouco, ele é um direito de terceira geração. Então, ele foge um pouquinho dessa regra que a gente está aí estabelecendo junto com você. Muito pertinente a tua pergunta, cara. Beleza. Mas eu acho que vai ter que ficar para um outro momento para a gente poder explicar melhor. Vejam aí, então vocês estão estudando, nesse primeiro momento, vocês estão estudando, estamos juntos, Calil, vocês estão estudando nesse primeiro momento para vocês serem, no momento futuro, aprovados num exame de ordem. Muito bem. Sendo aprovados nesse exame de ordem, por que vocês são obrigados a fazer essa prova para poder serem advogados? Porque a lei, ela diz que você, para ser advogado, precisa ser aprovado no exame de ordem. Ah, Tiago, isso é óbvio. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Gente, a Constituição, nossa, ela diz que é livre o exercício do trabalho, ofício ou profissão. Essa regra, ela é definida na Constituição. Tá, se é livre o trabalho do ofício, ofício ou profissão, por que, por exemplo, uma pessoa que não é formada em direito não pode ser advogado? Por que, por exemplo, uma pessoa que é formada em direito e não passou no exame de ordem, ela não é advogado? Por que, por exemplo, uma pessoa, exatamente, Camila, por que, por exemplo, uma pessoa
que não cursou medicina, ela não pode ser chamada de médico. Ou que não cursou engenharia, não pode ser chamada de engenheiro. A Camila entendeu. A Constituição, ela diz que é livre o exercício do trabalho, ofício ou profissão, mas tem uma vírgula. E essa vírgula é que dá margem para a lei dizer. E é isso que a Constituição, de fato, diz. Olha, é livre o exercício do trabalho, ofício ou profissão. Mas, em alguns casos, a lei é quem vai limitar. Tudo bem? Então, eu estou diante, nestes casos, de uma norma de eficácia contida. Ela é plena em regra. Eu não preciso de uma regulamentação, por exemplo, para uma profissão muito simples. Eu vou precisar de algumas regulamentações para profissões muito delicadas, muito específicas, que lidam com vida humana e consequências muito drásticas. Então, a regra geral é livre o exercício de trabalho, ofício ou profissão, vírgula. Em alguns casos, a lei vai limitar o acesso ao trabalho, ofício ou profissão. Isso é uma norma de eficácia contida. Ok? Plena, não precisa de lei. Contida, não precisa de lei, mas a Constituição diz, em alguns casos, ficam limitadas. Fez sentido? De boas? Está muito complicado? Está suave? Está tranquilo? Está de boas? Tem aí um grito se a coisa está muito pesada. Não entendi perfeitamente. Não, vírgula, entendi perfeitamente. Legal, Priscila. Tá vendo? A vírgula faz toda a diferença. Amanda tá tranquilo. Beleza, muito bom, gente. Tá legal, Luana, parabéns. Fico feliz, galera. Perfeito, Lincoln, show de bola. Pablo, tá suave. A teoria é simples. Tamo junto, Lincoln. A teoria é simples. Davi, show. A teoria é simples, pessoal. A teoria, o Eric tá dizendo que tá beleza. Legal. A teoria é simples, pessoal. De verdade. Agora, a gente vai tentando entender. Obrigado, Pablo. Tamo junto, cara. Tamo junto aí. Valeu, Axel. A gente está vendo, pessoal, que o difícil vai ser a gente começar a entender o bate-papo na vida real, no bate-papo nos dias, no bate-papo de olhar aí a Constituição e enquadrar o artigo por artigo. Na verdade, Carlos e Armando, vai ter aí a continuação na quinta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá? Se quiserem, eu sei que tem aí uma limitação de aula, então eu sei que fica um pouco mais complicado. Mas, de todo jeito, o conteúdo depois vai ficar disponível para quem quiser assistir lá no meu canal do YouTube. Só jogar lá meu nome, Thiago Felipe Avance, que eu acho que vocês acham fácil o canal, ok? Bate-horário e bate-canal, beleza? Tá? Sigam aquilo que a coordenação for passar em relação a essa situação. Show, meninos. Show de bola. Obrigado. Beleza. Vamos então matar o nosso último ponto que a gente precisa para encerrar esse nosso conteúdo de constitucional. Valeu, Caio. O que a gente precisa falar agora? Normas programáticas. Essas normas programáticas, a Constituição, ela jogou uma ideia e saiu correndo. Ela jogou assim uma ideia. Olha, todo o Brasil, todo o caminho definido no Brasil por exemplo, para garantir uma erradicação da pobreza. Valeu, Tamires, obrigado pelo carinho. Todo o caminho, toda a organização do Brasil, dos governantes no Brasil, é para erradicar a pobreza. A Constituição, ela disse isso lá, por exemplo, no artigo 3º, ela diz isso lá, por exemplo, algumas ideias estabelecidas no artigo 1º, mas em essencial ela diz isso lá no artigo 3º, ela diz isso e sai correndo. Ela jogou essa ideia, jogou essa bomba, jogou essa manifestação lá no artigo 3º e falou, se vira, precisa de lei. Aliás, isso só vai acontecer por meio de leis, por meio de plano de governo, por meio de organização. Então a Constituição ela não diz, olha, a pobreza vai ser erradicada assim, assado, cozido, recheado e empanado. Não diz nada disso. A Constituição simplesmente ela diz, olha, vamos erradicar a pobreza. Vamos.
Vamos erradicar a pobreza. É bem abstrato, Pablo, é essa a pegada, cara. Então, quando a gente fala das normas programáticas, esse terceiro grupo que estava aí na nossa lousa, essas normas programáticas, galera, elas são muito abstratas. Elas são, de fato, muito abstratas. Então, todas elas serão reguladas todinhas por lei. Porque se não forem reguladas por lei, como o Pablo percebeu, o que vai rolar? Aliás, vai ser difícil de rolar alguma coisa. Vai ser difícil de se aplicar alguma coisa. Porque justamente é só uma ideia. E uma ideia muito abstrata, sem uma concretude de como que isso vai acontecer no frigir dos ovos. Moral da história, pessoal. E aí chegamos para a parte final, para o nosso último respiro desse nosso primeiro parte, desse primeiro bate-papo nosso sobre direitos fundamentais. O nó da tripa, meninos e meninas, o resumo da ópera Luiz Fernando, exatamente, é o que é um direito de primeira geração, onde é que eles se enquadram dentro dessa visão, onde que se enquadram dentro dessa visão os direitos de segunda geração. Como é que a gente classifica esses trem? Que tipo de norma constitucional é um direito de primeira? Que tipo de norma constitucional é um direito de segunda geração? Aí vocês vão falar logo de cara, porque vocês são inteligentes, vocês são espertos, vocês são suficientemente politizados e assistem noticiário. Tiago, negócio é encaixar, são de primeira geração, são todos ali os de segunda geração, são todas normas ou plenas ou no máximo, Tiago, são contidas. E aí, galera, eu vou dizer para vocês, sem dar spoilers, porque vai ter continuação, né? Tem Guerra Infinita, tem Endgame, né? Fim de jogo, fim do sei lá como é que é a tradução. Enfim, tem a continuação. E aí o negócio é o seguinte, a coisa aperta. Ultimato. Obrigado. A coisa tá feia, Beatriz. A gente já tá esquecendo o nome da mãe. Então, a coisa aperta justamente, e o debate aperta, justamente porque a Constituição, galera, não tem um manual de instrução. Não tem lá ali na Constituição um asterisco do lado de cada direito dizendo, olha, isso é norma plena, isso é norma limitada, isso é norma contida, isso tem que aplicar imediatamente, isso tem que aplicar depois, isso vai depender de lei. É tudo uma interpretação. E aí, galera, onde cabe interpretação, cabe um furdunço sem tamanho. Mas isso a gente vai discutir na quinta-feira. Repito, sigam aquele conteúdo que a nossa coordenação tem passado de horários designados. Se vocês não conseguirem estar online no horário, sem problemas, vai depois estar disponível esse nosso bate-papo da mesma forma lá no YouTube para vocês poderem assistir. O problema é a interpretação, Gisélia. É isso mesmo, minha querida. O teu raciocínio está coberto. Como que a gente vai interpretar? Como é que a gente vai trabalhar isso na prática? Esse é o nó da tripa. Dúvidas, crises, choro, pensamento, tentando matar o professor, querendo pular pela janela. Valeu, Walter. Valeu, Calil. Valeu, Armando. Eu que agradeço, gente. Temos diversas interpretações mesmo. Não vi quem comentou. Simone, Pablo, obrigado pelo carinho. Axel, tamo junto. Valeu, meu querido. Obrigado pelo carinho. Foi o Wagner. Isabelle, brigadão. Jéssica, eu que agradeço. Micaele, brigadão. Pô, legal, Pablo. Fico feliz pra caramba. Eli, muito obrigado. Galerinha, agradeço o carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu, Walter. Valeu, Davi. Valeu, Beatriz. Valeu, Fabinho. Boa noite, Célio. Matheus, Rafael, Frediane. Valeu mesmo, de verdade. Carlos, Walter, obrigado. Walter, tendo em vista as mudanças no atual cenário, tendo em vista as mudanças presentes no atual cenário em relação aos direitos. Deixa eu ver se eu consigo pegar a pergunta do começo.
Essa tua ponderação, foi o Walter. Valeu, Ana, obrigado pelo carinho. Essa tua ponderação, Walter, é de fato bastante. Boa noite, Frediane. Ela é de fato. Obrigado, Israel. Gisele, muito obrigado. Anderson, abração. Gabriel, essa tua pergunta é de fato a grande problemática, cara. A gente não tem muito como poder responder isso de uma forma muito simples e, de fato, tem uma briga muito grande entre diversas pessoas que interpretam aí o direito, viu, meu irmão? Então, seu raciocínio está correto. E aí a gente vai apresentar para vocês, na nossa próxima bate-papo, algumas ideias ou soluções possíveis para essa situação. Vamos lá. Gisele, abraço. Anderson, obrigado. Gabriel, Bruno, Israel, Carol, Amanda, obrigado pelo carinho, Amanda. Bruno, muito obrigado. Jaqueline, valeu. Rafaela, boa noite. Ô, Aline Leon, acho que eu já te conheço de algum lugar, viu? Boa noite, Walter. Obrigado para vocês, gente. Um bom descanso. Próximo, Tiago, um abraço, querido. Giovana, falou. Agradeço aí vocês terem ficado. Carol, um abração. Se cuidem. Vamos encerrando aí o nosso bate-papo. Fui. Abração. Pablo, valeu. Leonardo, valeu.